Baixa Pá, boa noite. Também uma reponente, sejam bem-vindos. Baixa Pá, sejam todos bem-vindos. Hoje a nossa live vai ser com o professor Mário Ramão, da Universidade Federal UNILA. Ele vai conversar conosco sobre essa universidade que fica em Foz do Iguaçu. Sim. Foz do Iguaçu é uma cidade que faz fronteira com Ciudad del Este e Puerto Iguaçu, Argentina. Ciudad del Este, Paraguai, claro. E é uma universidade bastante interessante porque ela tem uma peculiaridade que a diferencia das outras universidades do Brasil. Sim. Então o professor vai nos falar sobre isso. Ele é professor de Guarani. Nós fizemos uma enquete sobre esse assunto e eu achei bem interessante as respostas de vocês. Né? Bom, boa Olá. Noite. Baixa Pá, Bandepu Hare. Itatumanha Mungetalis. Ko Brasil de aí Pantúdio, Manyande Pantúdio, que não vai dormir Nyande Pantúdio. São os diversos Guarani de Ajubé. Tá Guarani único Brasil. Pantúdio e Pantúdio. Pantúdio no sentido do boa noite e Pantúdio no sentido de bom descanso, né? Uma coisa assim. Utilizava mais de São Paulo, no litoral de São Paulo. É o Guarani Buá, né? Tudo bem por aí? Como vocês estão? Tudo bem, com chuva, mas estamos bem aqui no sul. Professor, nós vamos conversar também sobre esses povos guaranis, os diferentes povos guaranis que temos aqui no Brasil, na Argentina, na Bolívia e no Paraguai. Mas antes, nós preparamos para conversarmos sobre a UNILA e sobre essa questão do Guarani na UNILA. Acredita que muitas pessoas não sabiam que a UNILA oferecia a disciplina Guarani como disciplina obrigatória, né? Então a gente quer conversar um pouco desse projeto e do senhor também. Nos fale um pouquinho, professor, sobre a UNILA. O que é a UNILA? Para começarmos. UNILA é uma Universidade Federal de Integração Latino-Americana. Eu vi que você já falou que fica aqui em Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu é uma cidade fronteira com Paraguai e Argentina. Por exemplo, eu moro assim, num apartamento aqui no centro de Foz, fico a 5 minutos do Paraguai e a 10 minutos da Argentina, da fronteira, né? Que maravilha. Então, assim, nós temos essa felicidade de morar em 3 lugares diferentes, né? Tomar café da manhã no Paraguai, almoçar no Brasil e jantar na Argentina, por exemplo. Isso assim, muito fácil. A gente brinca muito com isso. E o NILA foi fundada em 2010, né? Tem os seus políticos de integrar as nações latino-americanas, né? A princípio, a UNILA tem metade das vagas que oferece para os jovens, o jovem, entre aspas, né, todos, vagas para a América Latina, desde Paraguai até México, né, toda a América Hispana. Então, por exemplo, nosso curso de medicina são 60 vagas, 30 foram direcionadas para esses povos, inclusive está sendo feita a seleção agora, teve a inscrição, está sendo a seleção. E esses 30 vagas oferecidas pelo Enem, pelo Enem, a prova do Enem. O brasileiro pode entrar pelo Enem, né? A não ser que também nós temos também agora duas editais, que é um edital para povos indígenas, que é uma vaga em cada curso, e outro edital para refugiados, aí refugiados depois de qualquer lugar do mundo, pode ser. Temos russos e outros países também que estão nossos estudantes que entrou pela vaga de refugiados, também uma vaga em cada curso. Assim, em poucas palavras, né? Tentamos ser multiculturais aqui na UNILA. Sim, sim. E como é que funciona a questão aí das línguas, né?
Bom, imagino que fora a conversa seja em diferentes línguas, mas institucionalmente, quais são as Institucionalmente, línguas ofertadas? nós autodeclaramos bilíngues, né? Nós podemos falar tanto em espanhol como em português ao mesmo tempo, misturado, como no meu caso, por exemplo, nas minhas aulas de Guarani, eu às vezes nem sei mais que língua estou falando, né? Começo com Guarani, termino com espanhol, continuo com português e tudo misturado, tudo mesclado, tudo um diopará, né? Tudo né, De uma Pará. salada de línguas aqui. Especificamente com o Guarani começou mesmo já na própria criação dele, né? No início, né? Da criação, nos primeiros anos já. Eu cheguei em 2012, mas em 2010, em 2011 já tinha esse curso. Foram criados o curso de letras, na época tinha outro nome, era um curso de letras. E o curso de Guarani, como obrigatório, já era aqui nessa disciplina, nesse curso, né? Se não me engano, eram 3 semestres. Eram 12 créditos, ou 16 créditos. Era 2 anos, era 4 semestres, né? E já que abriu essa vaga de 4 semestres, que fizeram um concurso, e aí, na época, eu estava trabalhando na USP como curso de extensão de Guarani. E aí, bom, fiz concurso, entrei, estou aqui, né? E estamos trabalhando. Mas, obviamente, quando eu cheguei já tinha Guarani aqui, já tinha como curso, como obrigatório, já tinha como curso de extensão também. Tinha uma paulista, né? Uma pernambucana, né? Eu chamo ela de Tupinambá, a professora Maria Eta, que iniciou em 2011, já tinha curso de Guarani como curso de extensão para a comunidade. E esse curso de extensão para a comunidade de curso de Guarani da professora Maria Eta já tinha naquela época e continua, né? Nesse momento não está tendo, mas até estou conversando com ela de voltar de novo agora online, que tudo é online, né? Que é sempre oferecido para a comunidade, né? Ela, sendo brasileira e não tendo domínio da língua, ela, junto com os paraguaios, que temos muitos paraguaios estudantes, foi criado esse curso, e esse curso deve ser mantido junto com, graças aos paraguaios que estão presentes. Foram estudantes que ensinam a sua própria língua, né? O professor, obviamente, é um professor coordenando, mas quem dá aula, ministra as aulas são os próprios paraguaios. Foi assim que se manteve assim, esses cursos de extensão. Já tivemos curso de extensão de Aymara, de Quechua e de Creole também, todas essas línguas diferentes. Obviamente outra língua também, de inglês. Nesse momento tem alemão e espanhol, português. E uma coisa diferencial também, por exemplo, todos que entram no UNILA passam por um curso obrigatório de, quando é brasileiro, ele tem que estudar necessariamente, obrigatoriamente, que são 16 créditos, são, creio que 20 horas, aulas no total. Brasileiro estuda espanhol, castelhano, né? E o pessoal que vem de fora, os hispanofalantes, estudam português, obrigatoriamente. Então, tem esse cruce, né? O hispânico estuda português e o brasileiro estuda espanhol. Não? Temos uma série de professores espanhol e português aqui. Nossa área de letras é bastante fortalecido aqui na UNILA, né? Fantástico. E como é que o Guarani passou de um curso de extensão para uma disciplina na UNILA? Bom, as criadoras, digo as criadoras porque todas as mulheres mesmo que pensaram nisso. Uma delas, se não me engano, é a professora Alaide Diniz, que é a professora da UFSC, lá de Santa Catarina. Sim. Que veio como professora sênior e junto com os professores que estão aqui, a própria Marieta que eu falei, tem outra professora Diana, Gianni e várias professoras que perceberam, né, a importância da língua para essa região, né? Nós temos uma região guaranítica mesmo. Então, eles se colocaram a língua guarani como obrigatória mesmo, né? Se você não passar pela disciplina, você não se gradua. É obrigatória e ponto, né? Uma coisa assim. E nós temos 2 cursos de letras. E nesses 2 cursos de letras, nos 2 cursos de letras, ele é obrigatório. Ah, sim. Tá? Os 2 cursos de letras, então. O negativo, vamos chamar assim, no Brasil, é que é o único do país, praticamente. Eu conversei com o professor Ribamar Bessa, que é bem conhecido lá no Rio, sobre questões indígenas, e ele falou que não conhece nenhum caso no Brasil inteiro, que uma língua indígena seja obrigatória para nenhum curso de licenciatura de letras, sei lá, ou de antropologia, ou qualquer curso. E nada, nem antropologia, nem sociologia, nada. Nenhum lugar é obrigatório.
excetuando aquelas licenciaturas interculturais que são para indígenas, né? Sim. Eu mesmo conheço vários professores de Guarani, que são doutores, inclusive, que estão ministrando aula de Guarani, mas ministram aula obrigatoriamente para cursos de licenciatura de indígenas. Para indígenas, obviamente, eles estudam Guarani, quem é Guarani, quem é Caigangue estuda Caigangue, quem é outros povos também estudam essa língua. E tem professores para essa língua. Mas um branco, um juruá, como nós chamamos aqui, né, o branco, um não indígena, não vai encontrar um curso obrigatório para ele em nenhum lugar do país. Não tem. Obviamente tem os cursos de extensão, aqui na UFPR também tem alguns cursos de extensão, em todos esses lugares, por exemplo, na Federal de Dourado também, tem uma faculdade só de licenciatura indígena, que ensina Guarani principalmente, também vários cursos. Em Guarani é obrigatório, só que quem cursa é só indígena somente, né? Então, como eu te falei, a UNILA é a única universidade no país que ensina uma língua originária, vamos chamar assim, né? Originária da terra, Nhanembate, o nosso, né? Como obrigatória. Os demais não tem. Se tiver, por favor, alguém me avise, porque realmente já pesquisei muito e não achei, não tem. O professor Bessa também já procurou muito e não achou, né? E esperamos que é um momento... Isso já passou uma história, né? Eu lembro, eu te passei um texto aí dizendo que o Tupi-Guarani era uma época, era obrigatória, acho que na década de 60, né? Tinha um patriotismo aí, né? Vamos criar nossa própria língua, o Tupi é a nossa língua originária, né? A modelo do Policarpo Quaresma, né? O Tupi é a nossa língua portuguesa do estrangeiro, do colonizador, né? E teve sim, na época de 60, 50, teve sim bastante, inclusive tem dicionários que ainda estamos usando hoje em dia, na época, né? Não sei se conhece isso aqui. Na USP o Buraco também, né? foi na época 50 também, que foi criada tudo. Mas hoje em dia, não temos muito essas coisas. Sim, eu sei, acho que foi disciplina na USP naquela época, né? Acho que foi isso, né? O Tupi, o caso do Tupi. O Tupi. Chama de Tupi. Linguisticamente, assim, linguisticamente o Tupi é o tronco, né? O tronco, assim como seria o latim, mais ou menos, né? O pré-latim, seria um proto-latim, vamos chamar assim. O Tupi. E dentro do Tupi tem várias famílias linguísticas. E essa língua, uma dessas famílias linguísticas seria o Tupi-Guarani. E a língua Guarani que nós falamos, né, está dentro dessa família, né? Quer dizer, o Guarani está dentro da família Tupi-Guarani, que está dentro do tronco Tupi. Mas é tudo a mesma língua, né? Nós que defendemos a língua, às vezes nós sentimos meio que excluído falar. Acabei de defender um artigo onde não sei se é os relatores, né, os revisores do texto, falavam, você está falando da língua Guarani, mas qual variante que você está falando? É o Caiobá, é o Mbuyá, é o Nhandeua? Porque no Brasil nós temos três principais, né? Que falou pelo Chade, né? Egon Chade. Mas na verdade tem mais, né? Tem muitos Guaranis por aí. Sim. E será que podemos aproveitar e... Opa, acho que Estou sobre como funciona a Nila aqui diante dos temas. Na verdade, temos bastante línguas, graças aos estudantes aqui na UNILA, né? Estava no sábado, inclusive, num grupo de multiculturais, e estava o pessoal que fala quechua, aimara, e tinha ticuna também, né? E tem outros grupos, né? E questões de línguas originárias, por exemplo, agora, que desde 2018, a UNILA fez uma seleção exclusiva por meio do currículo dos indígenas. Então, hoje em dia temos, se não me engano, uns 9 grupos diferentes, ou povos diferentes, que cada um tem sua língua diferente. Então, a ideia é aproveitar também esses conhecimentos, né? Aqui nós já tivemos, como obrigatório só o Guarani por enquanto, mas como optativa já tivemos Quechua e Guarani como línguas optativas. Temos dentro da nossa grade como optativa também, né? O Quechua também. E a ideia é que também se aproxime com a Aimara e outras línguas também. O crioulo também é uma língua que está bastante presente, graças aos haitianos que temos como estudantes.
que se organizaram e com a ajuda dos próprios professores também criaram vários cursos. Temos cursos de língua crioula, que é uma língua bem do Haiti também, né? Não sei se tem alguma pergunta aí, bom, fica falando sou eu. Temos várias. Sim. O senhor falou um pouquinho sobre essa questão de qual é o Guarani, né? O Guarani Nhandeva, né? Que língua é essa? Ela são a mesma língua, né? O Guarani Mbuá, Caiová, o Guarani Paraguaio. O pessoal costuma perguntar isso aqui na página também. E será que o senhor poderia nos explicar um pouco as diferenças entre esses povos e suas variedades? Eu chamo de variedades, porque eu acho que dividir o povo guarani é uma questão já bem ocidental. Desde a guerra guaranítica, de 1700 e pouco, 1600 e pouco, na verdade, já tinha essa divisão, dividia os povos guarani em vários locais, e essa é uma questão política, e foi dividido para dominar, e teve a guerra. Essa guerra que teoricamente terminou, mas ela continua, né? Em Mato Grosso do Sul continuam os problemas. Aqui no Brasil, em 1956, um teórico chamado Egon Schaden dividiu em 3 grupos os Guarani no Brasil, tá? Só no Brasil, que seria o Nhandeva, e dentro do Nhandeva está o Ava-Guarani, né? Outro grupo seria os Caiová, que no Paraguai chama de Paintabuterã. Esse Caiová está maiormente em Mato Grosso do Sul. Os Nhandeva e Ava-Guarani estão aqui no Paraná, parte do litoral também. E o Umbuá-Guarani, Umbuá estão na capital de São Paulo. Então, conhece São Paulo, uma capital, tanto no Jaraguá como no Parelheiros, são todos Umbuá, né? São 3 grupos que, segundo Egon Schaden, dividiu em 3 grupos. Na verdade, se você vai dividir o próprio Nhandeva mesmo, é possível que tem um Nhandeva diferente, que está aqui no Paraná mesmo, são 2 grupos diferentes. Tem um grupo com quem eu trabalho, com quem me identifico mais, né? Que são os Ava-Guarani, que fica perto de Foz, fica perto assim, 100 e 150 quilômetros daqui. As aldeias. E tem os Nhandeva, não se autodeclaram Avá, mas são Nhandeva, né? Que está mais para o norte. Tem o Guarani um pouquinho diferente dos Avá-Guarani, os Nhandeva, que também são diferentes dos Tupi-Guarani, que também são autodenominados Tupi-Guarani, que estão no litoral de São Paulo, né? Também são Tupi, se autodenomina Tupi-Guarani, mas os sociólogos, antropólogos classificam ele como Nhandeva. Então, tem todas essas divisões, né? E tem um Umbuá, como eu já falei, que estão no Rio de Janeiro, tem Santa Catarina, Espírito Santo, capital de São Paulo. E, bom, são 3 grupos. Isso é só aqui no Brasil. Você sabe que o povo Guarani já estava aqui nessas terras. Então, você vê o Guarani no Paraguai inteiro, na Bolívia, no sul da Bolívia, toda a parte sul da Bolívia também, muito forte a nação Guarani ali. Tanto assim a Bolívia, inclusive na Bolívia, a língua Guarani também é oficial, junto com as outras línguas indígenas e o espanhol, né, o castelhano. Na Argentina, também no norte da Argentina, tem vários Guarani, vamos chamar assim, tudo Guarani. Na região de Salta e Jujuy, por exemplo, se autodenomina Ava-Guarani. Nós vamos falar Ava-Guarani, fala mais parecido e escreve da mesma forma que os bolivianos, né? Eu já estive com eles várias vezes, são os irmãos assim, vai ficar um pouco mais difícil entender o Guarani deles, mas dá para conversar, sim, em Guarani com eles. Tem o Guarani aqui do Misiones, na província de Misiones, que são o Mbuá Guarani, que são igualzinhos dos Mbuá que tem em São Paulo, e que são iguais ao Mbuá que está no interior do Paraguai, né? Então, toda essa região, nós chamamos de região guaranítica, persistente, né? Como diria Ayrton Krenak, o Brasil, um país que foi inventado, né? Eu diria o Paraguai também foi inventado, Bolívia, assim, todos são países que foram inventadas depois, né? Vamos falar depois, não vamos falar por em cima, depois dessas nações que já existiam aqui. Sim,
E eu gosto de falar dessas variedades. Eu chamo de variedade. Eu não quero dividir, falar, não, você é Mbuá, eu sou Nhandewa, você é Avá. Não. O mesmo povo e para piorar, a luta é a mesma, continuando os mesmos problemas, as mesmas dificuldades de reconhecimentos. Alguns conseguiram mais conquista, outros não. Na Bolívia, eu tive um mês lá na Universidade Indígena Guarani, né, Unibol Guarani. Me senti muito feliz com ele. Também tem suas dificuldades, sobrevivendo. Uma universidade indígena mesmo. Aliás, universidade indígena tem vários. Aqui na Bolívia tem 3, tem o Quechua, tem a Aymara, no Peru, tem no Equador, no México. Em universidades, como chama indígenas, assim, professores indígenas, estudantes indígenas. Obviamente tem a cota para os não indígenas também, né? Invertendo um pouco a situação. Aqui no norte da Argentina também tem vários institutos, né? Também que são indígenas, que têm suas cotas também para não indígenas. Então, estamos todos aqui. E acredito que somos só um povo, né? Petintetá, Petintetaré, né? Petintetane, né? Petintetane, sim, um povo só. E com relação à gramática, professor, ensinada na UNILA, né? Com qual gramática o senhor trabalha, né? Qual vou te contar uma história. Uma vez me perguntaram, faz tempo já, né? Você sabe que eu tenho as minhas brigas com os antropólogos, sociólogos e demais estudiosos, linguistas, profissionais, etc. Uma vez me perguntaram, me declarei, sou professor de Guarani da UNILA, né? Tenho UNILA, e perguntaram, mas qual Guarani que você ensina? Né? É o Mbuá, é o Nhandewa, o Avá, é o Tiripá, qual Guarani que você ensina? Eu perguntei para ele, você já perguntou para um professor de inglês qual inglês que ele ensina? Você já perguntou para o professor de português qual português que ele ensina? Não vou responder, falei. Aí fiquei quietinho e falei, tá bom, vou responder. E já te respondo a você também. Eu começo assim, como o curso tem 2 semestres, geralmente começo pelo que é mais fácil para mim, o Guarani do Paraguai, que já tem uma gramática pronta, uma língua oficial, então eu começo pelo Guarani do Paraguai. Aliás, eu sou membro correspondente da Academia de Língua Guarani, tá? Me chamaram para ser membro número, que é aquele principal, aquele que toma decisões, mas por causa da minha nacionalidade não podia, né? Porque sou brasileiro. E a academia é só para paraguaios. Nós, os estrangeiros estudiosos, estamos como correspondentes. Somos representantes da língua fora do país. Uma coisa assim. Temos que fazer uma nota oficial para o Paraguai. A gente pode formar a nossa academia de língua guarani aqui no Brasil, por que não? O meu sonho que eu falei é isso, juntar mais. Você sabe, estou mudando de assunto. Você sabe que semana passada me perguntaram, o Internet Brasil é um grupo que cuida da questão da segurança na internet e me chamou para falar sobre o acesso dos indígenas à internet. E aí, querendo mostrar, eu fiz uma pesquisa. Quantos professores de Guarani tem na internet, né? Além do Dicas Guarani, quem mais se dedica para o ensino, alguma coisa assim? E assim, uns 30, assim, meia hora de pesquisa, eu já sei. Se eu posso até socializar com vocês. E eu percebi, assim, tem vários, somos muitos professores de Guarani aqui no Brasil. Então, está na hora de a gente criar um grupo de WhatsApp e nós, obviamente, respeitando a nossa diversidade, porque o Guarani pode ser diferente do Guarani, que é diferente do Guarani do Uruguai. Então, cada um com sua diversidade, juntos. Eu tenho uma frase que sempre eu falo, que é língua Guarani. Única e diversa, mais ou menos, única no sentido de nação, de país, de povo, de coração, de paixão, etc. E mais diversa na forma de falar, de entender, né? Então é nesse sentido. Essa questão de gramática é realmente uma coisa que eu fico não fico muito preocupado. Primeiro, obviamente, eu apresento a gramática do Paraguai para meus estudantes, e eu falo para eles, nós estamos em Foz do Iguaçu. Essa gramática oficial é oficial do Paraguai.
Se você está do Rio para lá, do Rio Paraná para lá, você tem que escrever desse jeito, com aquele acento, essas palavras têm que estar junto, com esse acento, direitinho, porque tem uma lei, tem uma nação, tem um Estado dizendo que tem que ser assim, né? Porque ele é oficial, é do governo, é do Estado. Do Rio para cá, aí cada um escreve de um jeito, de outro jeito, então, né, sinta-se livre, né? Obviamente, queremos que se oficialize em algum momento também, mas às vezes essa oficialização nos corta um pouco asas, né? Se alguém decidir como escrever tal coisa, você está atado, né? Na minha tese, por exemplo, eu aprendi, por exemplo, quando eu estive aqui nas aldeias, a palavra chamoi. Chamoi no sentido líder espiritual, né? O rezador, o líder espiritual que fica até lá no Opu, né? Na Opu, feminino. Fazendo rezas, é um líder espiritual, como se fosse um sacerdote, um pastor, um cardeal, né? Um líder espiritual. E a primeira vez que eu vi escrito, escreveram com X. Chamoi, com X. E eu acostumei a escrever com X. E na minha tese de doutorado que eu defendi o ano passado, toda a palavra chamoi estava com X. Né? Obviamente, na gramática paraguaia não existe X. Então, apesar de ser membro correspondente da academia, eu respeito, obviamente, quando eu escrevo com ele, quando eu escrevo um artigo, por exemplo, eu sempre sigo as cartilhas da gramática, né? Que você também tem isso aqui, né? Sim, tem. Do Paraguai, mas para os meus estudantes eu não exijo essa fidelidade à gramática. Importante que tenha assim, um conhecimento básico, entenda alguma coisa, saiba que é uma cultura, que tem outros conhecimentos, que tem outra cultura, né? Principalmente assim, quando eu falo de gêneros, que não existe gênero em Guarani. Se algum paraguaio me diz, tem gêneros, não vem não. Pode ser que tenha gênero no Paraguai, mas aqui no meu Guarani não tem gêneros. Quando eu falo raê, que é a terceira pessoa singular, você não sabe se é ele ou ela, ou se é um trans, não importa. É uma pessoa, ponto, acabou ali, né? Então, isso que eu passo para meus estudantes. E não há uma obrigação de gêneros e números. Também essa é outra questão. Quando eu falo a cadeira, é uma cadeira, duas cadeiras, três cadeiras, 1 milhão de cadeiras. A cadeira é sempre cadeira. Não preciso colocar cadeiras, né? Então, eu tento criar um pouco de criticidade nos estudantes. Eu trabalho assim. E a minha nota também. Eles sabem que apareceu comigo, trabalhou comigo, tira 10. Se errou numa questão, não tem problema. Então, eu não uso a palavra tá errado. Não. Depois eu escrevi o xereira. Por exemplo, nós falamos xereira em Paraguai, meu nome. Aqui no Brasil tem gente que fala xereri, outro fala xereri. Então, eu vou falar que está errado, xereira, ou xereri que está errado? Não. Eu me falo, não, eu te ensino em Buiá e você está falando como Caiová. Tudo bem, beleza, ótimo. Né? Mais ou menos isso. É uma educação libertária. Eu sou meio de Paulo, apesar de não conhecer muito Paulo Freire, conheço um pouco, mas tento levar à prática essa educação mais livre, de ter mais criticidade, de acreditar, pesquisar mais, né? Procurar mais, não ficar só com uma versão só, né? Sim, sim. Poderíamos então dizer que a diferença entre essas variedades seria regional, né? Sim. Regional. Regional e... Vou te mostrar aqui, não sei se você consegue ler aqui, ó. Esse é o material utilizado pelos Aba-Guarani aqui na aldeia Aba-Guarani. Aqui diz Nhandereco, né? Que seria noutra vida, noutra cultura. Sim. Você percebeu que é NH, né? O Nha. Sim. E olha aqui abaixo, aqui, ó. Aqui. Ah, sim. Sim. Na mesma capa do dicionário, aqui está N e aqui está NH. Paciência. Eu sou livre, é minha língua e eu escolho a forma que eu vou escrever. Bom seria ter uma gramática, isso justamente eu falei. Seria a gente, por exemplo, imagina criar uma gramática
não sei se chamar de flexível, né, que possa todo mundo usar, né? Por exemplo, Cheinu, ou Cheinu, em Paraguai decimos Cheinu com CH. Eu obrigado a escrever com X, Cheinu. Os tupi-guarani lá do litoral escrevem com T, então, TX, né? TX, Cheinu, né? E tem que escrever com N no final, Cheinu, né? Sim. Então, eu vou falar, não vai escrever assim, né? Mas temos que ter cuidado disso, porque essa variedade mesmo, nem na própria casa a gente fala igual. A própria, só termino para terminar, a própria Secretaria de Política Linguística do Paraguai, SPL, Secretaria de Política Linguística, tem muitos amigos, a própria ministra é super amigo, conversamos bastante. Sou muito preocupado em resgatar as línguas, em trabalhar com a língua, ele respeita muito as outras línguas, né? Mesmo seja chamado de Guarani também. Eu gostei muito desse departamento, porque eu encontrei material em Guarani, com Guarani oficial do país e com Guarani do grupo específico, por exemplo, do Chiripá, que também fala Guarani. E escreviam diferente. O E, não escrevia com Y, escrevia com aquele I com tracinho, parecia um mas, aquele I, como se escreve em russo, né? Que você sabe que o som I, segundo a nossa fonética internacional, não é Y. É um I com tracinho, parece um T com tracinho, parece um mas. Ele representa como um mas, né? Segundo a nota fonética internacional. E eu baixei esse material e estava com aquela grafia daquela fonética internacional, e não com a grafia do Estado. Então, achei interessante esse respeito que tem aos grupos menores, né? O respeito à minoria. E achei super, super interessante esse tipo de respeito. Sim. E essa questão, professor, aí até da variação aí na escrita, no próprio Paraguai nós notamos, né, que os próprios falantes, né, relutam às vezes em como escrever, né? Se escrevem, por exemplo, xereira tudo junto, xereira separado, neporã tudo junto, neporã separado. Você vê mais que o uso de fato, entre os falantes, pelo menos na minha percepção, é que escrevem separado, né? Embora tenhamos aí uma oração atributiva, eles escrevem separado, neporã. Né? Não escrevem tudo neporã, você é lindo, né? Não escrevem junto. Isso de escrever junto parece que é mais recente, né? E xereira também, né? Meu nome, xereira, agora eu vi que um professor paraguaio escreveu um material didático e ele escreveu tudo junto também. E você vê que há diferenças, que alguns escrevem separado, enfim... No próprio, eu estou dizendo isso que no próprio Paraguai nós notamos essa variação escrita aí, né? Talvez ainda não obviamente no Paraguai já está normatizado. Na verdade agora eu era separado, eu era junto, agora nem sei mais como ficou, né? Tem a nova versão ainda, né, da gramática paraguaia, mas é uma questão que eu sinceramente fico muito preocupado, né? Preocupado só quando eu escrevo para os colegas paraguaios em Guarani, aí fico mais preocupado, né? Eles vão me criticar aqui que eu estou escrevendo errado. Mas aqui para o Brasil, acho que não temos esse problema, né? Nos sentimos mais livres, né, de escrever. Eu mesmo que te falei, às vezes escrevo nos grupos aqui com o X com X ou com TX, e então eu acho que há uma liberdade ainda, né? Nós temos aí, né? Talvez a ideia era nos juntarmos e para trocar ideias, né? No meu site, que agora não sei por que está fora do ar, nós colocamos mais de 50 dicionários, né? Desde a época do Anchieta, tudo, né? A maioria deles brasileiros, aqui mesmo tem vários brasileiros, dicionários brasileiros aqui que eu consegui juntar aqui nas minhas pesquisas, tem PDF e realmente cada um escreve de uma forma, como toda língua oral, né? Não tem como não foi escrito, não foi oficializado, então cada um escreve de uma forma diferenciada. Sim. Mas pensando, por exemplo, na publicação, seria interessante se ter uma certa unificação. Eu defendi essa unificação no começo, né?
as minhas primeiras publicações, artigo que eu escrevi, até falava de unificar a grafia, né? E, obviamente, defendia a grafia paraguaia porque era a que mais conhecia, que era mais fácil e até os computadores estavam preparados para isso, né? Já existem já o New Time Guarani, o Arial Guarani, eu acho que então já dura bastante. Mas a situação é que os bolivianos também têm a sua própria grafia, e é bem diferente da nossa, do Paraguai, por exemplo. Então, e ele também ficam meio fanatizados com a grafia dele, né? Uma vez quando tivemos, eu costumo me reunir com ele também, né? Pelo Ateneu de Língua e Cultura Guarani do Paraguai, e tenta juntar um pouco os guaraniólogos aqui, né? Tanto assim que Interessante. na, aqui na Academia de Guarani tem vários estrangeiros, tem a francesa Capucini, tem uma francesa, professora de Guarani também estudiosa, muito conhecedora também da língua, essa academia que o Ateneu, né, que tenta juntar todo mundo. Eu fiz licenciatura ali com eles e em nenhum momento o Ateneu, por exemplo, tenta emplacar a sua grafia, né? Me lembro que já faz uns 8 anos atrás eles foram, o Ateneu da Assunção foi para Jujuy, Salta, né? Lá em Jujuy. Salta é uma província do lado de Jujuy, bem um junto com o outro. E ministrou uma aula, né, de Guarani para eles sobre a grafia e tudo mais. E se formaram vários professores de Guarani lá. E, obviamente, eles já estão acostumados a escrever diferente, né? Como eu falei, o U, né? O U era como aquele I, tracinho, a pronúncia dele é diferente. Eles não dizem cunha-ate, dizem cunha-ate, né? Assembleia de Mulheres, né? Cunha-ate. Sim. Buen día dicen Puama, buenas tardes dicen Kaaruma y buenas noches dicen Putuma, Putuma. Entonces, tiene, há um som, uma prosódia diferenciada na pronúncia deles. Mesmo assim, esses argentinos do norte, que já se identificavam mais como bolivianos, continuam escrevendo como igual a grafia da Bolívia, porque estava mais perto. Assim como os Caiová estão citando a grafia e o neologismo do Paraguai. Então, você ajuda, você acude lá, você vai lá, mas se quer interferir, você quer escrever xereira tudo junto, mas para mim é separado. Tudo bem, você quer junto, eu quero separado. Somos irmãos e todos estamos em paz, né? Nós ajudamos porque somos irmãos. A diferença vai ser, o teu xereira vai ser diferente do meu xereira. É mais ou Sim. menos isso. Muito interessante, E professor. existe isso também, que eu percebi também isso. Quando há um país, por exemplo, no caso do Paraguai, que já está oficializado, tem materiais, muito materiais, muita didática, muita gente escreve muita poesia, muita contos. Sim. Então, a tendência é de você ir vá captando, né? Sim, Praticamente algum a maioria modelo. dos indígenas aqui da Paraná estão usando neologismo, né? Neologismos paraguaios, Sim. principalmente durante a semana, os números, os Caiová também, da Mato Grosso também. Nós conhecemos uma página aqui no Instagram, Nhengatu, né? E ele, por exemplo, nos consulta algumas coisas, alguns neologismos no Guarani Paraguaio, aí a gente compartilha com ele. Então, sim, de fato, né? Como as diferenças não são muito grandes, então é interessante ver quais são as soluções propostas pelos outros. Agora, professor, nós temos algumas perguntas aqui Manda. feitas pelos ouvintes, né? Pelas pessoas que estão nos Ok. acompanhando e gostaríamos de lê-las. Bom, em primeiro lugar, já teve bastante gente elogiando o professor, né? O Catriel, por exemplo, Catriel Santa Cruz. Teve gente dando boa noite até em Tupi, Tendé Pituna. Aí o pessoal aqui, inclusive dizendo que boa noite em Guarani Boliviano, acho que já referiu isso, Pituna também, né? O Uituma. Bito Lopes. Isso, Pituma. E daí, alguns aqui dizendo que escrevem junto ou separado, né? A Amy Spínola, que é do Instituto
Maranhão, ela faz a diferença entre meu nome, né, e que é Xerera, e meu nome, e eu me chamo, né? Daí ela faz essa diferença no Xerera junto ou separado, né? Eu acho que o senhor pode responder essas, depois tem mais perguntas. Perguntas de pessoas que querem ingressar na sim, Nila, sim. Tem tá? gente que... várias perguntas, professor. Aí vamos Tem por aqui, vez. ó. Tem o Jorge Dutil, é paraguaio de Ponta Porã, e ele quer saber como que ele faz para entrar na UNILA. Como que faz um paraguaio para entrar na UNILA? Se não me engano, não sei se já fechou a inscrição, mas a Unila costuma fazer uma chamada, mandar um edital, né, que se chama de edital, publicar no digital. E nessa edital ele se inscreve como, obviamente, como paraguaio, vai concorrer como as vagas dos paraguaios, né, vai ter que escolher o curso principal e um curso secundário, vamos chamar assim, e não precisa mais nada, vai apresentar a cópia dos seus documentos em PDF, pode tudo em PDF, os documentos. Aqui a seleção é feita por estoque escolar, né? Por exemplo, vai depender do curso que ele quiser. Os cursos da áreas humanas são, talvez, como qualquer parte do mundo, é menos concorrida, talvez vai ter chance. Os cursos por engenharia, por exemplo, medicina, aí a coisa, aí pega, como chama, né? Vai ser difícil. E porque a gente faz o seguinte, já participei com você da banca de seleção, a gente soma o prêmio geral da secundária, né, do colegial que ele terminou, qual é o promédio geral que teve. E nós transferimos de 1 a 10. Se ele tirou 5, então colocamos 10. Né? E aí colocamos junto com outros paraguaios que também querem o mesmo curso, e quem tiver mais alto, ele leva a vaga, né? Mas como caso de medicina, por exemplo, porque todo mundo tem nota 5 alto, então tem 100 pessoas por 2 vagas e todo mundo tira 5, né? E aí a gente tem outros critérios, por exemplo, quanto tirou em biologia, que é uma área super importante na área de medicina. Então a gente vai vendo suas notas de biologia até chegar o momento que tem que desempatar, né? E tem as vagas, obviamente por lei federal, tem as vagas para quem fez titulação pública, né, no caso do Brasil, povos indígenas e pardos negros, né, também tem isso, também tem uma reserva de vaga também para esse povo. Mas tem que esperar o lançamento do edital. Eu não sei se no momento foi lançado faz pouco tempo o edital, mas já está na seleção, acho que já passou o tempo de edital. Esse ano, por conta da pandemia, mudou tudo, foi tudo uma loucura e foi fora de época, né? Professor, também, o senhor até já mencionou isso um pouco, mas aqui a Mirna, ela faz a seguinte pergunta: se os alunos, ao entrarem na UNILA, eles já são bilíngues, já tem que necessariamente ser bilíngues, ou a disciplina é dada ao longo do curso? Com relação ao Guarani, né? Ao Guarani, perdão. Com relação ao Guarani. Não, no Guarani é só para o curso de letras, né? E a minha disciplina é dada por o quarto semestre. Quarto, num curso, e para o outro fica no sexto semestre, né? Na licenciatura ele fica só no terceiro ano que me encontra, e na outra curso de letra, que é bacharelados, me encontra só 2 anos depois, né, que ele ingressa. No caso do Guarani. No caso do português ou espanhol, ele já, ao entrar, já tem os primeiros dias, já tem aula da outra língua, né? E não precisa ser bilíngue, não. Você pode vir somente com espanhol, que você vai aprender português aqui. Você pode vir só com português, que você vai aprender espanhol aqui. Então, nesse sentido, bilinguismo não é domínio das 2 línguas. Bilingue é você usar 2 línguas repetidamente, né? Você pode fazer o trabalho em castelhano, se quiser, o tempo todo, falando castelhano. Você pode chegar na UNILA falando só espanhol até o final do curso e voltar para a tua casa sem ter falado português. É possível. Inclusive, o TCC pode ser feito em espanhol. Obviamente, como a Universidade Federal Brasileira, tem as questões burocráticas que sempre exigem português, mas fora disso, não faz uma diferença, né? Aqui você não deve pedir licença para falar. Por exemplo, tem um paraguaio aqui, não fazer um meu grupo aqui, dá licença, eu vou falar em castelhano. Não, fala e acabou. Não tem esse negócio de minha língua, não tem pedir permissão.
Como eu também, quando vou falar Guarani, não peço permissão nunca. Estou na minha terra mesmo. Então, não vou pedir permissão. E sempre falo, eu estive na Bolívia, estive no norte da Argentina, Jujuy, Salta, Santa Cruz, Paraguai, norte da Argentina todo, Brasil até Rio de Janeiro. E eu percebi que nunca saí do meu país, da minha nação Guarani. Tudo esses lugares é minha nação, é minha nação, é meu povo, é nossos irmãos, né? Ñanderamoy, Ñandecubuy, de Mimboé, como se dice, né? Muitos estudantes. Então, todos somos irmãos, né? Sim, que legal que o senhor está falando isso, porque essa é a tônica da nossa página também, né? Não tem essa questão assim das fronteiras, essas identidades nacionais construídas, né? A gente foca muito nessa questão plurilingüe, pluricultural, e lendo um pouco mais de história, né, a gente vê que tudo isso aqui alguma vez era um espaço só, né? As pessoas podiam circular de um lugar para outro, e afinal das contas os povos, os diferentes povos guaranis vêm, né, de uma origem só. Agora temos outras perguntas, professor? Tem mais Manda. Manda. O M. Julien falou que está pensando em fazer pós na UNILA e ele quer saber se tem Guarani em algum curso do programa de pós. Como que faz para quem fazer a pós na UNILA? Não, não tem. Temos um curso de especialização, que é curso de especialização para professores de línguas, que faz um curso de especialização de 2 anos, onde sim tem o Guarani como optativa e ela pode optar na especialização de Guarani. É um curso de especialização para curso de língua adicional, né? Especialização em língua adicional. Professores que ensinam línguas, não como materna, senão como adicional, a especialização. É um curso aos sábados. Eu não sei que momento está agora, porque a pandemia muda muita coisa. Aí sim, e aí você pode escolher a especialidade, como assim. Aí tem espanhol, português, inglês, francês e guarani. O curso já tem 2 anos, mas até agora ninguém se apresentou para o Guarani, mas é um curso de especialização. Que interessante. No mestrado, doutorado, não tem. Mas se você entrando no curso de mestrado, doutorado, aqui na UNILA, você pode se inscrever tranquilamente na disciplina, como se fosse uma optativa, e acredito que vai servir como crédito para você. Sim. Obviamente, isso aí também tem que estudar, porque como eu já terminou o doutorado, já posso ministrar aula na pós, isso aí estamos pensando ainda, vamos ver. É um projeto futuro ainda, né? Olha só. Mas eu já tive estudante de mestrado que estudou comigo e tranquilo. Que mais? Tá, daí tem a Narandá, que é uma rapper do Mato Grosso do Sul. A Narandá, minha querida, sou admirador dela, escuto a música, já publiquei a vídeo dela várias vezes, porque eu amo a mulher guarani, aquele que briga, que luta, que usa, que briga, sabe? Eu sou aquele favor, não comprei ainda, mas eu comprei a camiseta luta com uma indígena guarani, assim, né? Mulher guarani. Boa. Eu admiro muito. Minha admiração, meu respeito profundo para ela. Já republiquei dela através, já passei para meus estudantes o rap dela também. Assim, admiração total, meu. Um apoio total para ela. Pode falar, desculpa. Ela também dá aulas, né? Ela também dá aulas. Claro, claro, é professor também. Temos que juntar todo mundo, né, Liz? Juntar com ela, com outro, aí. Vamos nos ajudar, tem material para distribuir, vamos criar um grupo, vamos nos fortalecer uns aos outros, com respeito das nossas variantes. Sei lá. É o conceito do Nhandê, né? Sim. Nhandê. Sim, o professor falou. E não é só ore, Nhandê. É Nhandê. E daí ela só confirma que nas línguas que ela fala, né, no Kaiowá, no Mbiá e no Nhandeva, não tem nem o plural e nem os gêneros, né, que é uma coisa que é um pouco diferente para quem é monolíngue de português, como alguns de nós. Sim. Né? Então, essas foram as primeiras perguntas aqui. Né? Daí, assim, professor, eu gostaria... tem uma outra pergunta aqui,
que é a seguinte, o senhor disse que o senhor não é paraguaio, né? E a gente não fez nenhuma pergunta introdutória, né, sobre o senhor, sobre a sua origem. Direto. A gente foi direto, então, mas a gente gostaria de saber um pouco do senhor também, da sua origem, o porquê do Guarani, como que isso entra na vida do senhor. Sim. Bom, minha mãe era paraguaia, nascido em Cacupé, no interior do Paraguai. Depois de um casamento frustrado por causa do machismo naquela época, década de 50, né? Ele foi para o Brasil, Corumbá, Mato Grosso do Sul, aí conheceu outro paraguaio, que era meu pai, e aí, bom, eu nasci em Corumbá, Mato Grosso do Sul. Corumbá é uma cidade nas beiras do rio Paraguai, fronteira com Bolívia. Eu nasci em Corumbá. Com 3 anos eu voltei com minha mãe para o Paraguai, fui criado no Paraguai inteiramente, era monolíngue guarani, com alguma coisa de português, alguma coisa de espanhol. Fui para a escola com 7 anos lá no Paraguai, totalmente guarango, né? Quem fala guarani sabe o que significa ser guarango. Inclusive na RAE, na Real Academia Espanhola, ainda existe a palavra guarango. Procura o que significa guarango, né? Significa grosseiro, estúpido, imbécil, alguma coisa parecida, né? A palavra guarango ainda está ali na RAE. Então, eu me considero, sempre fui guarango. E por causa desse choque que tive, que fui na escola praticamente sem falar castelhano, né? Na escola lá no Paraguai, e eu sempre falo isso nas minhas entrevistas, e comecei a odiar a língua por isso. Eu tinha vergonha e medo, né? Passei toda a minha infância, minha adolescência com medo e com vergonha da língua guarani, porque minha mãe só falava guarani comigo, até o último dia dela, só guarani comigo mesmo, né? E com essa vergonha, eu voltei no Brasil, tive que vir para o serviço militar, né, brasileiro, né, mesmo com esse sotaque paraguaio. Assim. Me apresentei, obviamente, fiquei um pouco em Osasco, aqui em São Paulo, e sempre conto uma história, não sei se muitos já devem ter ouvido essa história. Eu tinha feito um curso de datilografia, né, quem tem mais de 40 anos sabe o que é um curso de datilografia. E já tinha trabalhado já em escritórios, assim, tecleando a datilografia, e fiz o meu currículo de uma página, né? O que eu tenho, né? Tudo que eu podia oferecer para um serviço naquela época. E um banco me chamou para a entrevista. E aí o entrevistador, cada de RA, olhou para minha cara e falei, você vem do Paraguai? Eu falei assim, e fala espanhol? Sim, falo. Escreve? Que bom. E falou, Paraguai fala outra língua. Acho que é Guarani, né? Falou, sim. E você fala Guarani? Falei, sim, falo. E você escreve, sabe escrever? Sim. E olhou para minha cara e falou, e por que não está no seu currículo? E aí a entrevista acabou. Travei e acabou a entrevista ali, entendeu? Porque até esse momento eu tinha vergonha disso. Eu escondia disso, né? Fugia disso. Até que comecei a ir para a USP, né, a Universidade de São Paulo, e aí, obviamente, a educação transforma as pessoas, né? Acho que o Paulo Freire tem todo esse poder de realmente a educação transformar. E aí percebi que realmente as pessoas queriam saber de Guarani. Eu fui provocado dar aula de Guarani para eles, né? E aí dava aula de Guarani particular, cheguei a dar também como curso de extensão lá na USP, né? Mas eu tinha estudado, e depois estudei, fiz comunicação social, fui jornalista, trabalhei com isso muito tempo, etc. e tal, né? São Paulo. Coordenei curso, fui professor de rádio, TV, principalmente de rádio, trabalhei em rádio, etc. e tal. E o Guarani sempre estava assim, né? Como extra, principalmente em São Paulo, onde todo mundo me perguntava coisa em Guarani, eu respondia. E aí, aos poucos, fui ganhando, assim, novamente orgulho, né? Aquela coisa que era medo e vergonha passou a ser orgulho e satisfação, né? E, obviamente, hoje me sinto mais orgulhoso ainda, porque, além de ser orgulho, minha luta é meu ganha-pão, né? Eu vivo por isso, né? Eu recebo por isso. Então, virou uma ganha-pão. Então, resumidamente, essa é a minha história, né? Eu fiz mestrado na USP, doutorado terminar por há pouco, ano passado, aqui na Unioeste do Paraná.
E obviamente agora me identifico totalmente com o povo originário. Por exemplo, quando estava no Paraguai, eu era o Rapai, me falavam Rapai, porque não era paraguaio, era brasileiro, brasileirinho lá no Paraguai me chamava de Rapai, meu apelido era Rapai. Eu era Mário Rapai, não é? O Rapai me diziam Rapai, né? Lá eu andava muito por Luque, por Assunção, né? Nessa cidade todas aí. E eu sou Rapai, o Rapai era meu apelido naquela época. E quando voltei no Brasil, com meu sotaque de paraguaio, eu falei, ixi, você não é paraguaio não. Tanto assim, quando me apresentei por serviço militar, quase que fui torturado lá, porque, como assim? Você não é brasileiro? Eu sou brasileiro, sim. Por que você está falando assim? Fala direito, pô, né? Tem essa trauma também de todo mundo falar para mim falar direito, né? E depois que conheci os irmãos bolivianos, Guarani, os irmãos argentinos, Cucuy, Salta, Misiones, caramba, eu não era paraguaio, eu também não era brasileiro, mas nasci no Brasil, mas e aí? Mas hoje eu me apresento como Guarani. A minha nacionalidade é Guarani, né? A minha bandeira, aquelas bandeirinhas em várias cores, então me considero, né? Já que a Constituição brasileira me permite isso, me autodeclaro como indígena e tento, de alguma forma, sentir, praticar isso, defender isso e levar isso em frente. Olha só. Professor, acho que resumi a minha vida, né? Se o senhor nasceu em Corumbá, os paraguaios costumam reclamar que o Brasil tomou o Corumbá do Paraguai, né? Então o senhor é paraguaio mesmo. É verdade. Vamos questionar com bases legais, viu? Tá bom, tá certo. Mas eu não entro muito nesse detalhe, não, porque eu sou crítico. Eu sou bastante crítico nessas nações. Eu respeito, claro, tem que respeitar, porque há um nacionalismo paraguaio. Eu respeito muito isso. Eu fico quieto no meu canto, não critico, fico quietinho, fecho a boca, né? Mas eu tenho uma atitude bastante crítica com relação a isso, né? Você deve ter assistido já o Eduardo Galeano, né? Quem não conhece Eduardo Galeano, falando que um vídeo assim, dizendo que o Paraguai é o único país que a língua como ele falava, que a língua dos vencedores é a língua dos vencidos, que a língua dos vencidos passou a ser a língua dos vencedores, né? Que a língua dos vencidos passou a ser a língua dos vencedores. Aí eu pergunto para os paraguaios, eu pergunto a mim, você está em qual time? Dos vencidos ou dos vencedores? Eu prefiro estar no time dos vencidos. Estou falando na conotação do Eduardo Galeano, né, na forma que ele falou. Na verdade, ele estava querendo defender os povos indígenas. E a forma que o Paraguai trata, e o Paraguai, sempre a classe média, essas coisas todas, né? O Estado até tem um trabalho aí, tem muita gente que ama, faz e respeita. O Ateneu de Guarani, por exemplo, respeita muito os povos originários. Então, como que a gente trata nosso povo originário? Esse povo já estava aqui, né? Porque aqui já tinha uma nação. Antes de ser isso aqui que nós estamos no Brasil aqui, antes de isso aqui ser Brasil, já tinha outro nome, né? Muitos falam que é Pindorama, porque tinha muito Pindor, que é Palmeira, né? Então, aqui no mundo guarani, chamamos de Pindorama o Brasil. Eu, quando escrevo Guarani, não coloco Brasil, coloco Pindorama. Não existe país. Para mim existe. É minha nação. Então, esse aqui existe. O Pindorama é a nação que existe aqui. Então, eu vejo assim, tudo bem, eu respeito, eu tento um respeito muito grande para o Paraguai, minha mãe é paraguaia, então eu tenho um respeito aos meus irmãos, parentes todos, metade dos meus parentes são brasileiros, outra metade são paraguaios, respeito muito, obviamente, uma nacionalidade muito forte, né? E eu respeito isso, com respeito a quem queira defender o Brasil, mas eu sinto, assim, não sei como chamar, nacionalisticamente eu vejo de outra forma, né? E, aliás, o nacionalismo é uma coisa meio perigosa também, né? Tem que ter muito cuidado esse negócio de nacionalismo, que principalmente nós aqui no Brasil está assim, meio que
tá ficando perigoso o nacionalismo, né? Principalmente o nacionalismo em um país que nem existia antes de... Né? Bom, é isso. Não, Pode continuar a pergunta aí. E o estudo da língua, ele nos faz ver essa transnacionalidade, né? Nós, por exemplo, moramos numa cidade chamada Ivoti, né? Então, comemos mandioca, em Corumbá a gente toma caldo de piranha. Então, a gente tem aí o tupi e o guarani bem presentes ainda na nossa fala, na nossa língua, né? Sim, eu acho que isso é o mais interessante, o despertar, né, de quem fala português para as suas próprias origens, de onde, como é que se formou esse português brasileiro, né? Esse português brasileiro, ele está formado a partir de várias outras línguas, e dentre elas as línguas indígenas, né? A gente, estudando tupi aqui, tupi antigo, a gente começou a pensar assim, nossa, cutucar vem do quê? Cutu. Em Guarani Paraguaio continuamos falando, né? Oi, cutu chupé, né? Furou ele. Olha só que interessante, o brasileiro usa esse cutu, é verbo no português brasileiro, e o brasileiro não percebe, né? Claro, a gente não está aí o tempo todo pesquisando a etimologia das palavras, né? Então, é muito interessante descobrir, né? Descobrir essas etimologias, as origens. E eu já li que aproximadamente 10.000 palavras de origem tupi-guarani no português brasileiro, né? Não sei se bate bem esse número, né? Mas eu que já cheguei a ler sobre isso. Bom, nós temos aqui, entre os nossos espectadores, a gente tem até um professor de grego, em grego antigo, então a gente agradece. Viva a diversidade. E tem a Rosa, eles querem ler, por gentileza, para mim? Mava Cocaraí, Aiqueramô. Igusto Iterei. Igusto Iterei, Nhahendu, desculpa, Igusto Iterei, Nhahendu Cocaraí. Aguyen deve peixe, não? Ximboihara, Guarani, Boihara com o Brasil. Outra pessoa escreveu também, Xembo e Brasil, Cuerape, Ape, Ouva, ou estudia uma medicina. Olha só, né? Muitos brasileiros que estão no Paraguai, né? Estudando agora medicina, vários outros cursos. E teve uma época... Teve uma época que a UNILA abriu os cursos de graduação para público exterior, público de fora. Você podia escolher uma disciplina. E cheguei a ter alguns estudantes de medicina aqui de Cidade do Leste, que a maioria mora aqui em Foz e atravessa a fronteira para estudar medicina do outro lado. E tinha esse estudante que vinha estudar Guarani comigo, né? Brasileiros, né? Então, porque agora a UNILA não está abrindo mais sua disciplina, mas realmente ele abria assim, 5 ou 6 vagas de cada disciplina para você cursar assim, de forma livre, vamos chamar assim. Você me falou 3 palavras, queria só responder 3 palavras rapidamente para vocês, né? Tem um estudo dizendo que 80% da fauna e flora brasileira que está no português, a língua portuguesa, é de origem tupi-guarani, né? Tupi-guarani. Existe também uma porcentagem muito pouca de outros grupos, de outros povos, mas a maioria é de tupi-guarani. Okay? 80%, chega a 80% dos nomes, se você pegar de fauna e flora brasileira, 80% vem dessa origem, dessa família. Outra coisa, a UNILA, sempre falo isso, que por ser uma universidade de integração latino-americana, eu procuro não apresentar só a língua do Paraguai, por exemplo, né? Apresento a grafia e a língua da Bolívia, como fala em Jujuy, como fala em Buiá de São Paulo, da Argentina, como fala os tupi-guarani da litoral de Rio de Janeiro. Então, tento colocar, porque eu vejo assim, que a língua é uma língua que integra, né? Já que a UNILA é uma universidade de integração, o Guarani é integrador também, não? Porque todos os países, Bolívia, Paraguai, Argentina, Uruguai, todos têm uma origem guaranítica. Então, tem um Guarani guaranítica. Tupi-Guarani, Tupi-Guarani, guaranítica é a mesma coisa, é tudo o mesmo povo, né? Então, temos a mesma origem originária, né? E falando nisso também,
acabou de ser aprovado um artigo meu, assim que foi publicado, eu passo para você ler também, sobre toponímias no Brasil. E eu descobri que 11 dos estados brasileiros estão nessa língua, né? Ceará, Sergipe, sei lá, vários outros estados que estão com esse nome. Começando pelo Paraná, que é o meu estado aqui, né? Paraná, que é o Pará, Marná, que é imagem parecido com mar, mas é um rio grande, né? Então, nesse texto eu explico a todos esses 11 estados que estão nessa língua originária. Só do Tupi-Guarani, tá? E tem outra também de outros grupos. Esses 11 estados nacionais brasileiros estão nessa língua, né? Sem contar que... E também eu levantei alguns bairros lá de São Paulo, desde Curuçá, Tatuapé, Ibirapuera, várias outras cidades, bairros de São Paulo também que tem essa origem, explicando mais ou menos de onde vem e qual a... Eu não gosto muito da palavra que diz, mas ele chama de corruptela, né? Por exemplo, Jacareí. Você vê o que é Jacareí? Jacareí é Rio do Jacaré. Ah, então Jacareí, né? Por exemplo, isso. Por exemplo, Sergipe. Eu não sabia que Sergipe era também da origem. Depois que me falaram que era Rio do Siris, aí falaram Siriupe. Siriupe, Sergipe, esse Siriupe se foi transformado a chegar no Sergipe, né? Então o Siriupe será o Sergipe. E assim, então várias palavras que você não imaginar que era dessa língua, e se você vai estudar ele, e você percebe, é a origem da minha família, vamos chamar assim, da nossa língua, da nossa grande língua tupi, né? Nesse sentido. E mandioca também tem um exemplo, você falou de mandioca, é que eu falo quando eu falo de variedades. Aí eu falo, nós falamos mandioca em São Paulo, aqui no Paraná, no Rio é aipim, e no Nordeste é macaxeira. Você viu? A mesma coisa, tem 3 nomes no mesmo país. O Guarani é a mesma coisa. O Guarani tem vários nomes, pode mudar de cada lugar que você vai encontrar nomes diferentes, como português, como espanhol, etc. Eu comparo assim, né, para falar das variedades. Sim. Temos outra pergunta? Temos, acho que, despedidas aqui, o pessoal agradecendo aqui, desde a Tiele, mandando um abraço. Aí também tem aqui a Lilian Carga, e ela escreveu junto, olha só, Aniuá, Mbareté, PM, Guara. Tudo junto, muita força, muitas graças. Obrigado. E aí tem a Marcela Álvares, colocou aqui saudades, lembrando o senhor dos anos 90 no CRUSP. Marcela, ela é chilena. É minha colega de estudo na USP. De Chile. Não falamos Chile. Que bom. Muito bueno, Chile. Que bom, professor. Olha, adoramos conversar com o senhor e conhecer mais aí da UNILA, desse projeto maravilhoso, né? Integrador. E, bom, ficamos aí com essa ideia aí do grupo para nos reunirmos, todas as pessoas aqui que estamos querendo divulgando a língua guarani, né, as diferentes variedades. Com certeza. Nas redes sociais. Eu acho que é muito interessante fazer esse trabalho coletivo. Se o senhor conhecer outras páginas, se puder nos indicar, nós gostamos muito de indicar outras páginas que estejam trabalhando com o Guarani, divulgando. Tenho algumas sugestões, inclusive, as próximas lives de vocês, que seria a dona desse livro aqui, dicionário. Aproveita e pede uma cópia para ela, que é o Ceci Fernandes de Assis. Ceci Fernandes é uma... Eu já pedi várias vezes e ela não tem. Ela vai lançar no ano que vem, ela falou. De novo? Que legal. Ela me chamou ano retrasado, sabe? Estava assim no final da minha tese, aí me chamou se queria ajudar ela estava corrigindo, fazendo uma correção final do dicionário. Eu falei, e aí tive que falar que não, estava no final da tese, e aí a minha esposa ficou brava, você perdeu essa chance de trabalhar com ela, não sei o que. Mas estava no final da tese, meu. E aí me chamou, mas tive que falar não para ela, eu senti muito, falei, cara, que oportunidade perdida de conhecer ela também, eu não conheço ela pessoalmente, ela sei que mora lá em São Paulo. Sim. E ela é super ativa também nas redes sociais, você percebe que ela
tem um posicionamento político bem forte também, né? Posicionamento, ele participa muito das redes sociais, e acho que são os nossos sábios guarani que temos que aproveitar né, aproveitar seus conhecimentos, né, o trabalho que ela faz, né? Tudo é muito importante. E a propósito, também queria agradecer muito a vocês, assim, eu admiro muito o trabalho de vocês, assim, super importante, a cada dia, assim, 2, 3 trabalhos, assim, que você coloca na internet, isso é muito legal, muito bom, isso dá uma força aqui, eu reclamava muito, umas anos atrás, me sentia muito sozinho, falei, não tinha mais outro professor de Guarani, não tinha mais ninguém, sou eu que estou aqui, mas na verdade não, somos muito agora, né, então acho que isso que é legal, né? Porque tem mais gente trabalhando pela cultura, pela língua, né? E isso é muito bom. Um respeito à diversidade e sempre colocando uma força para todo mundo. Principalmente aqui no Brasil, né? Nos sentimos como representantes dessa nação. E temos que estar claro que o Brasil também é uma nação guarani, né? Sim. Obviamente tem outras nações. Tem um Caigangue aqui do lado meu aqui também. Tem os Ticuna, tem. O Brasil tem. Não sei se não falei isso, mas no Brasil foram registrados 274 línguas diferentes, né? Dos quais, assim, os estudiosos dizem que tem 180, né? Mas o Brasil é o país que tem mais diversidades linguísticas praticamente do mundo, né? Tem 180 línguas, isso é línguas oficialmente registradas, 180. Sim. Sim. E, obviamente, metade disso está em perigo de extinção, né? Metade dessa língua fala com menos de 100 pessoas. Tem um que falei até 50 pessoas. E já tem gente que provavelmente já tem 1 ou 2 línguas que já foram extintas, porque os últimos falantes já morreram, né? Mas e essa diversidade linguística no Brasil é assim, uma riqueza tanto que às vezes não aproveitamos, né? Porque cada língua é uma cultura, é um mundo, é um universo, né? Por isso se chama de cosmologia, é um cosmos, o mundo inteiro. Imagina toda uma civilização que morreu porque ninguém prestou atenção naquele velhinho que supostamente é analfabeto, usa a palavra analfabeto que a pessoa chama, mas eu chamaria como Rivamar Bessa chama, não, Viveiro de Castro que fala isso, é livre de escrita. Né? São pessoas que são livres de escrita, são pessoas livres. Então, se esse sábio morreu, é um sábio, é um conhecimento, é um doutor na sua língua, na sua cultura, então a gente deixa ele morrer e com ele morreu essa língua. Né? E isso que já tem, né? Tem um documento dizendo que no Brasil, provavelmente quando chegaram os primeiros visitantes, ou invasores, ou colonizadores, como você queira chamar isso, no país tinha em torno de 1.200, 1.100 línguas diferentes, povos diferentes. E quer dizer, 90% disso já foram extintas, né? E por meio de assim, bastante violências, é claro que aconteceu isso. A gente não vai negar que aconteceu isso e o problema é que continua acontecendo, né? Várias aldeias indígenas estão sendo invadidas. Obviamente, tem um poder público também que está tomando algumas resoluções, algumas reações, vamos chamar assim, mas é uma questão de nos sentimos parte de um só povo, né? Aqui no Brasil, nós que estamos com essa língua, acho que temos que juntar forças, fazer contatos, já que a tecnologia nos permite, trocar figurinha, como dissemos aqui no Brasil, né? Eu tenho o meu Google Drive, onde tem mais de 90 dicionários, tem algumas cartilhas também de vários grupos diferentes, de guaranis diferentes, e vamos nos ajudando, vamos trocando figurinha, vamos conversando e vamos fortalecer, sim. Por que não criar uma associação de professores de Guarani no Brasil, sei lá, Por que alguma não? coisa assim, né? Por que não? Adorei a ideia, professor. Seria muito Legal. bom e nós também admiramos muito o seu trabalho, professor. Eu acompanhava, na verdade, acompanhava seu trabalho pela página da Unila, em jornais também, né, que já chegou a aparecer várias vezes. E pelo fato de ensinar, de ter uma disciplina em Guarani ensinada pelo senhor lá na Unila, isso é maravilhoso. E esperamos que podamos conversar mais com o senhor em outras oportunidades, conhecer mais o seu trabalho e, enfim, se pudermos apoiar de alguma forma também, aqui desde a página estamos muito
muito abertos, sim. E é isso, agradecemos muito sua contribuição, professor, e a acessibilidade Aguilhebete. tão acessível. Aguilhebete, muito obrigado. Raevete, AEVT, várias formas de falar, graças. HLT. Uhum. Depois a gente pode conversar com peculiaridades da língua, por exemplo, a gente vai descobrindo, né? Por exemplo, não existe agradecimento em Guarani, originalmente, né? Porque você fazer o bem é tua obrigação, meu filho aí atrás. E talvez para isso pensei, mas por que a gente fala obrigado em português e em espanhol decimos graças? Por que graça em espanhol e obrigado em português? Por que obrigado? De onde vem esse obrigado? Será porque na cultura originária você é obrigado a retribuir? Se você tem 4 pães e tem uma pessoa do seu lado, você distribui. Uma coisa natural, uma coisa cultural, entendeu? Eu não vou guardar para mim, eu distribuo na coletividade, né? O que a gente vai aprendendo com o Tecoporá, né? Que é o bem viver, né? Que seria mais ou menos o meu objetivo de trabalho agora, é o Tecoporá, né? Entender mais como funciona isso. Sim. Valeu, muito obrigado. E estamos assim, à disposição, precisando de alguma coisa, estamos aí, vamos trabalhar juntos, vamos fortalecer essa língua, essa cultura, esse povo. Todos somos Guarani, o Brasil, Pindorama, Pindaramatã, Etã Pindorama, Brasil, estamos aí. Agüille, professor, agüille. Agullende e saudações.